Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, dessa casa de amor, de fraternidade, de bondade, de solidariedade, nesse início de um novo ano, aonde entregamos, a Jesus os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos mais sinceros votos de muitas felicidades nesse novo ciclo de renovação, para que cada um de nós consiga encontrar no seu íntimo essa centelha divina, essa obra de Deus que somos cada um de nós, e que possamos fazer brilhar a nossa luz, essa recomendação que Jesus nos ensinou, e que possamos, no renovar de um novo tempo, termos esse vigor da nossa encarnação e termos a certeza de que nunca estamos sós. Nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos amigos encarnados, que tantas vezes nos socorrem, nos acolhem, como acontece nessa casa tão querida, que cada um de nós possa receber esses mais sinceros votos de um feliz 2024. Então, já envolvidos com esse pensamento de amor, pedimos licença ao nosso querido Dr. Herma e toda a sua equipe que coordena essa casa, para que possamos iniciar esse estudo de hoje. E esse estudo do Livro dos Espíritos de hoje, muito interessante, nós vamos tratar da questão 134 até a 146, que trata da alma. Ela faz parte do capítulo 2 da encarnação dos espíritos, imediatamente depois de onde foi tratado o objetivo da encarnação. E é muito interessante porque Kardec coloca essa explicação, digamos assim, essas questões todas para tirar qualquer tipo de dúvida com relação à alma, porque esse termo é um termo que vem já na nossa civilização, digamos assim, tratado de diversas formas. E os espíritos nos dizem num dado momento aqui que esse é um termo muito elástico. Eu achei muito interessante essa colocação, porque é verdade, assim, cada povo entende de uma maneira, os povos, as culturas, as civilizações vão trazendo sempre essa busca do entendimento do que é a alma. E aqui na doutrina espírita nós temos uma explicação bem detalhada, e que nos traz muito conforto com relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, porque a pergunta número 134, que é a primeira desse estudo, é exatamente essa: que é a alma? E aí os espíritos são muito sucintos quando eles respondem que é o espírito encarnado. Então, a gente precisa dar uma paradinha antes de nos aprofundarmos nesse estudo e pensar o seguinte: o que é o espírito? O que nós somos? Nós já entendemos que somos espíritos, e principalmente entendermos que na nossa essência nós somos imortais. Isso pode parecer, e a gente ouve muito isso em todos os estudos, em todas as palestras, em todas as leituras, mas será que a gente já interiorizou que nós somos imortais? E quando a gente interioriza efetivamente isso, e eu não vou dizer que eu tenha já conseguido esse feito, mas quando a gente interioriza, metade, ou eu diria assim, muito mais da metade das nossas questões e angústias se dissolvem. Os problemas continuam, porque fazem parte da nossa caminhada, mas com um entendimento de que nós somos imortais e que tudo isso vai passar. Que tudo irá passar por uma transformação, nos traz muito menos ansiedade, muito menos angústia. Então, não é só um saber, é uma interiorização. Então, durante esse estudo de hoje, eu gostaria que cada um de vocês não tirasse assim como se fosse uma tela em segundo plano de que nós somos espíritos imortais. Qualquer coisa que a gente aprenda nova nesse mundo é o seguinte: aprendemos, é acervo, mas somos espíritos imortais. Isso tem que existir em cada um de nós
quase que como um mantra, para que a gente nunca esqueça, né, das nossas verdadeiras possibilidades, né, de que nós possamos, ao ver um irmão em equívoco, né, em vez de nós nos aborrecermos com ele, nós pensarmos, somos espíritos imortais, ele ainda está numa caminhada da qual esse determinado ponto ele não entendeu, né? E isso vai quase que como que limpando o nosso caminho, a nossa trajetória, né? Então, quando Kardec pergunta o que é a alma, né, e os espíritos dizem, é um espírito encarnado. Ou seja, na doutrina espírita e na codificação, os espíritos resolveram tratar, né, a denominação, o termo alma, como a condição em que o espírito se encontra estando encarnado. Então, nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso espírito. E temos alguma coisa que vai ligar esse espírito a esse corpo físico. A gente já vai falar. Então, Kardec pergunta assim, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era o espírito. Então é isso, a alma não deixa de ser o espírito, mas é a condição em que nós nos encontramos estando encarnados. Nós não deixamos de ser espíritos, com toda a sua plenitude, com toda a sua potencialidade. Mas alma é a condição de que quando nós estamos aqui na forma de encarnados. E aí, o que liga esse espírito a esse corpo físico? Né? O nosso corpo físico, ele produz, ele é composto, né, de um princípio vital que dá vida a esse corpo físico, né, e que todo esse maquinário maravilhoso, né, que enquanto funciona e não finda e retorna, né, à matéria, ele é dotado de um princípio vital, né? É a vida da qual, né, por mais que a gente possa pensar que ela possa ser mantida por aparelhos, ela não pode ser criada por aparelhos, né? Existem até na ciência uma linha da multiplicação das células, da ciência genética já muito avançada, né, em se fazer órgãos, mas sempre é necessário que a primeira célula, a primeira partícula, ela seja um ser orgânico vivo, que já possua esse princípio. E isso por quê? Porque vem de Deus. Porque esse princípio vital, ele ele provém do fluido cósmico universal, que, como os espíritos nos dizem, é o hálito de Deus. É a vida de Deus para os planetas, para todos os seres de todo o universo. Então, vamos pensar. Então, viemos como espírito, vamos nos associar a um corpo físico, né? É preciso que haja algo que faça essa ligação. E o que é esse algo? Né? É esse laço, como eles mesmos chamam, que liga a alma ao corpo. É o que nós chamamos de perispírito. E por que esse perispírito ele é chamado pelos espíritos de semimaterial? Ele precisa que seja semimaterial para que exatamente possa haver a comunicabilidade entre o que é o espírito e a matéria, né? O espírito anima, né, e dá sentido à matéria, né? E se nós não tivermos esse laço que faz essa comunicabilidade, nós não iríamos conseguir. Tanto é que quando nós desencarnamos, parte desse perispírito fica e se dissolve no corpo físico, né? E o restante, a parte maior, acompanha o espírito, porque é onde ficam todos os nossos registros, é o nosso HD, né? Digamos assim, onde todo o nosso registro fica ali, pelo menos nessa nossa condição. O perispírito ele é plástico e ele se transforma conforme nós vamos evoluindo. Só que nessa condição, nesse momento, o nosso espírito e o nosso pouquíssimo entendimento da essência e da natureza do nosso espírito faz com que nós precisemos de uma materialidade, digamos assim, uma semimaterialidade
mais complexa no perispírito. Né? Conforme o nosso perispírito é mais adensado e conforme nós formos avançando e nos transformando em espíritos melhores, até chegarmos à condição de espíritos puros, todos nós conseguiremos, sim, aí lá nós teremos já a condição de ter um perispírito totalmente fluídico. Né? No momento, ele é a representatividade, né? É esse laço que aparece, que nos liga, que dá forma, né? Quando nós visualizamos aqueles que têm a condição da mediunidade, da vidência, quando visualizam o espírito, na verdade não estão vendo o espírito na essência, sim o perispírito ali com aquela forma, né, humana, para que a gente possa ter a compreensão. Então, por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A gente também, né, faz as nossas impressões no nosso corpo físico e ele registra no perispírito e conduz para o espírito. Então, esse conjunto todo, né, é importante que a gente entenda para que a gente saiba e que a gente saiba e a gente esteja atento a exatamente o que é a matéria e o que é o nosso espírito. Né? Quando nós damos uma atenção exacerbada ao nosso corpo físico, e veja bem, não estou fazendo aqui nenhuma, né, apologia a nós não cuidarmos do nosso corpo físico, muito pelo contrário, nós somos absolutamente responsáveis pelo nosso corpo físico e temos a necessidade e o dever de bem cuidar do nosso corpo. Mas quando nós o exageramos, quando nós ultrapassamos essa medida, exatamente esse limite, né, do corpo físico, né, dando a atenção exagerada, o que nós estamos fazendo? Nós estamos causando um registro no nosso perispírito que irá emitir, né, essa vibração para o nosso espírito. Então, esse entendimento do que é o espírito, o perispírito, a matéria, é importantíssimo para que a gente possa deixar cada coisa exatamente no seu lugar. Né? Então, o homem é, portanto, formado de 3 partes especiais, essenciais. Kardec explica aqui, na nota da questão 135. O corpo, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, né, o nosso petzinho, o nosso animalzinho, ele também é animado pelo princípio vital, que é o corpo material. O segundo é a alma, o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro invólucro do espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Eles usam muito esse exemplo da semente do abacate, né? Que tem o germe, o perisperma e a casca. Então, é gráfico, é para que a gente possa compreender, né? E aí a gente vai seguindo no nosso estudo e a gente vai vendo o seguinte: pode o corpo existir sem a alma? E aí os espíritos nos respondem, pode, porque vamos analisar, não é? Se existe um princípio vital que anima um corpo, né, ele pode existir sem o espírito. Se a gente pensar, antes de nós nascermos, né, antes da data do nosso nascimento aqui no plano terreno, né, nós estamos na barriga das nossas mães, o que acontece? Ali começa um processo de ligação, mas o espírito não está completamente ligado ao corpo, mas ele é vivo. Ele está ali, está animado, está reproduzindo, está se multiplicando e não se iludam. Existe uma ligação muito importante e real entre o espírito que vai reencarnar e aquele corpo que está sendo formado.
Então, daí tantas as discussões sobre as questões do aborto, né, até determinado período, ou nos 3 primeiros meses, ou não sei quantas semanas, é preciso saber que existe ali todo um comprometimento. Só existiu aquela fecundação e só existiu a formação daquele corpo porque existe um espírito já determinado para aquela situação. Bom, essa é uma outra questão, mas pode existir sem o espírito estar ali presente? Pode. Da mesma forma, no momento do desencarne, muitas vezes o espírito já se desligou e o corpo físico está sendo mantido através de aparelhos, né? Então é uma situação similar, porém dessa vez já o espírito não mais presente e aquilo ali fica sendo mantido por aparelhos. É claro que o espírito tem, de alguma forma, cada caso é um caso, uma vinculação, né, emocional principalmente, mas muitas vezes ele é realmente retirado. E, mesmo sendo mantido por aparelhos, em determinado momento é matéria, a matéria é finda, diferentemente do nosso espírito que é infinito, a matéria é finda e ela vai perecer, ela vai terminar, ela vai, né, começar a falir órgão a órgão, e aí mesmo sendo mantido, num determinado momento aquele órgão se finda. Quando é feito um transplante, por exemplo, de algum órgão, né, ele tem um tempo para poder ser mantido e ser reutilizado num outro corpo, né? Da mesma forma, quando o corpo, os laços se desligam, perispirituais e do espírito, o corpo ali fica e num determinado momento ele pode terminar. Agora, existe também, um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não, isso não, isso é impossível porque o espírito é indivisível. E aí muitas vezes fica aquela dúvida assim, mas, por exemplo, né, o exemplo mais comum é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas ele está aqui, se manifestou em outro lugar. Veja bem, na condição de espírito desencarnado e um espírito de envergadura maior, ou seja, um espírito mais iluminado, ele tem a capacidade de irradiar e se manifestar em mais de um lugar, porque é uma irradiação tal qual o Sol, que está presente em N pontos do planeta, mas não que sejam vários sóis, é o mesmo Sol que, conforme a sua grandeza, consegue iluminar a parte de todo do globo. Então, assim é o espírito, mas ele é indivisível. Então, uma vez associado a um determinado corpo, ele estará até o final daquela encarnação ligado àquele corpo. Não a gente precisa estudar um pouco mais de bicorporidade, transfiguração, que isso está lá no Livro dos Médiuns. Então tem até essa recomendação aqui na questão 137, mas para que a gente possa entender, não, nós estaremos vinculados ao nosso corpo, né, nessa encarnação, somente na próxima. E então é sempre uma questão que os filósofos, durante todo esse período da história, da humanidade, sempre procuraram saber, né? O que é o espírito? O que é o espírito? Não, o que é a alma? Né? Como que a alma se manifesta? E por que essa curiosidade de tanto tempo? É claro que a gente faz um estudo aqui muito breve e a gente pede que todos, né, se aprofundem mais. É muito interessante a gente estudar as formas como os antigos filósofos pensavam e até como os de hoje também se manifestam, outras culturas. Por quê? Quando a gente ouve todas as formas e todas as definições, fazem com que o nosso entendimento fique mais claro, né? Se estabeleça melhor e a gente possa entender. Então, quando na questão 145, quando Kardec pergunta assim, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado a um conhecimento da verdade, os espíritos nos respondem o seguinte: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Então a gente tem que ter muito respeito, né? Quando a gente abraça a doutrina espírita,
né, como a nossa fonte de entendimento, a gente não pode esquecer que existiu todo um trabalho feito, né, não só pelos precursores, pelas primeiras revelações, Moisés, né, Jesus em toda a sua plenitude, mas a gente precisa honrar também todos esses espíritos que vieram trazer cultura e esclarecimento para nós. Né? E eles dizem, né, aqui que que os erros que eles produziram, claro, por não entenderem, se encontram, dentro desses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então, esse é o nosso trabalho. A gente precisa se comprometer, né, quando a Casa Espírita nos convida ao estudo, né, que façamos os cursos, que leamos os livros, que nos aumentemos o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita e também sobre o que é a vida, sobre todas as escrituras, sobre tudo que foi falado, né, até hoje, é para que a gente possa se transformar realmente num espírito melhor, né, numa condição, numa evolução. Senão a gente só passa pela vida, vem, encarna, fica na condição de alma, né, espírito encarnado, faz determinados registros, retorna para o plano espiritual, percebe que cometeu alguns equívocos, pede para voltar, volta e faz de novo. Esse ciclo repetitivo, sem um avanço, sem um mínimo avanço, né, já não nos cabe mais. Então, aqui, oculto nessa questão, que pode parecer muito simples, né, dentro desse estudo, ela me chamou a atenção da necessidade que nós temos de ir em busca de todo o conhecimento que já está disponível para nós e fazer com que nós nos modifiquemos, nós nos avancemos para que a gente possa encontrar um sentido maior, né? E aí ele volta para o tema, né? É interessante porque isso é quase um adendo, assim, é uma nota dentro dessa questão 145, muito interessante. E aí ele vai para a questão 146 perguntando assim: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita, ou seja, em que lugar do nosso corpo, não é, o espírito está instalado e se manifestado, né? Ele fica ali preso e, portanto, né, já chamando a alma, né, está ali. Tem em algum lugar do corpo essa alma, ela está contida. Se eu perder um braço, uma mão, a perna, eu perco a minha alma. Como é isso, né? E aí essa resposta é muito interessante. Não, ela não tem um lugar circunscrito. Porém, nos grandes gênios e em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todos por objeto a humanidade. Veja bem, a gente tem que entender o período, né, em que a doutrina espírita chegou, né, século XIX, e o entendimento da ciência orgânica, dos centros de força, né, de tudo aquilo que existia e que os espíritos podiam falar naquela época. Então, se a gente trouxer essa questão para os dias de hoje, a primeira coisa que a gente sabe é que dentro da nossa cabeça está o nosso cérebro, está o nosso cerebelo, está o nosso centro nervoso, está a emanação de toda, né, os movimentos do nosso corpo físico que são irradiados a partir daqui. Por que para aqueles que muito pensam, reside, digamos, em maior parte a alma nesse órgão, né, nessa parte do nosso corpo? Porque é dali que vai emanar toda a nossa expressão do nosso corpo. Então a gente tem que pensar exatamente isso, aquilo que eu estava dizendo no começo, quando a gente dedica uma atenção exacerbada às demais partes do nosso corpo, a estética, a plástica, o volume, enfim, nós precisamos cuidar, estar saudáveis para que o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso espírito como alma instalado no nosso centro, né, mental, possa produzir o melhor para nós. Então, quanto mais a gente exercitar
Quanto mais a gente estudar, mais neurônios a gente vai produzir, mais conexões neurais, né? Uma coisa que a gente conhece hoje melhor. A gente tem mais agilidade no raciocínio, então a gente consegue se expressar melhor, a gente consegue ler mais rápido, a gente consegue não ter um entendimento mais profundo, uma visão mais ampla, até mesmo o nosso olhar, né, que é emitido através, né, das ondas e dos nervos ópticos, pode se modificar. Né? Aquela pessoa que tem a mediunidade da vidência não quer dizer que ela seja mais cognitivamente mais inteligente, não se trata disso, mas se nós começarmos a apurar mais a nossa visão física, né, com o auxílio da nossa alma, do nosso espírito, a gente consegue melhorar também a condição do nosso corpo. E quando a gente melhora o conjunto, a gente melhora a nossa encarnação. Então, ele vem falando, mas e principalmente no coração aqueles que muito sentem, cujas ações têm todos os objetivos da humanidade. Porque o coração, né, é a sede, né, da emoção. Né? Claro que a gente sabe hoje pela ciência que toda emoção ela vem também de uma emanação do cérebro, né? Também ela passa, mas o coração ele se acelera, ele bombeia de uma forma, é ele que permite que nós possamos respirar, né? Porque ele manda o sangue, né? Essa máquina magnífica que é o nosso coração e que manda o sangue para todo o nosso organismo. Então, quando a gente trata mais da emoção, quando a gente é menos consciência e mais emoção, mas é importante que a gente consiga somar os dois, a gente traz também uma associação melhor para a localização da nossa alma nesses dois centros. E quando a gente já conhece os centros de força, né, nós sabemos que nós quando tomamos, por exemplo, um passe, né, de harmonização, nós organizamos, né, esses centros de força para que esses órgãos físicos possam trabalhar melhor associados ao nosso perispírito e à nossa alma. E, para finalizar, ele pergunta assim, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, ou seja, porque o espírito ele tem uma determinação, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Ou seja, se nós estamos associados à matéria física, né, lá vai estar toda a nossa atenção do nosso espírito. Lembre-se, né, aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. A gente não pode esquecer disso, muito importante. Então, aonde nós vamos, né, posicionar o nosso espírito? Aonde nós vamos dedicar a nossa maior energia? Aonde nós vamos colocar todo o nosso propósito? E os espíritos completam. Todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Né? Então, tanto no cérebro quanto no coração, né? De uma forma muito genérica, porque isso não é assim preciso, né? Não é estar aqui ou estar ali, mas é que a gente possa entender a importância desses órgãos que muitas vezes a gente malbarata, né? Quando a gente se alimenta mal, quando a gente dedica pouca atenção e pouco sono para o nosso corpo físico, nós estamos danificando o aparelho que permite que o nosso espírito trabalhe e avance. Então, aqui existem vários chamados nesse estudo de hoje, para que nós cuidemos do nosso corpo físico, que nós estejamos atentos nessa ligação que existe entre a alma e o nosso corpo físico, que nós estejamos
ligados com o mais alto, para que as vibrações do mais alto possam atuar também no nosso corpo físico. Então, todas as vezes que nós formos agora para um tratamento espiritual, né, seja na condição de trabalhadores ou seja na condição de acolhidos, que nós possamos entender que tudo está interligado nessa máquina divina que Deus criou para nós, que é o nosso corpo físico, e que o nosso espírito, na condição de alma, possa fazer o melhor trabalho que nos foi destinado e que nós mesmos nos comprometemos quando viemos para essa encarnação. Que 2024 seja um ano pleno de realizações, de avanço da nossa alma e do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa humanidade, e que tenhamos muita paz em nossos corações. Graças a Deus.